tudo certo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O ministro Alexandre de Moraes está de volta às manchetes por motivos pouco nobres. Desta vez, os indícios apontam que o ministro do STF pode ter violado a soberania de outro país ao enviar policiais federais para prender uma brasileira naturalizada americana nos Estados Unidos. A prisão não chegou a acontecer, mas tudo ficou documentado. Foi dada a ordem, agentes se deslocaram, fizeram tocaia, fizeram intimidação. Os fatos envolvem a brasileira Flávia Cordeira Magalhães, repito, naturalizada americana e que há 23 anos mora lá nos Estados Unidos. O crime dela teria sido fazer uma postagem na plataforma X atacando a reputação de Moraes. Ora, se Alexandre de Moraes pode enviar policiais para prender uma cidadã americana em solo norte-americano, sob acusação de ataques à honra, o que dizer se os Estados Unidos pagarem na mesma moeda e se mandarem agentes prender o ministro por violação da soberania americana, violação de direitos humanos e cerceamento à liberdade de expressão? Parece que não faz sentido, mas essa é a situação em que Alexandre de Moraes colocou a si mesmo, a mais alta corte do país e todos os brasileiros, em colisão com a maior potência do mundo por motivos particulares que não têm amparo na Constituição brasileira. Bem, para debater essa nova frente de batalha de Moraes com as autoridades dos Estados Unidos e as consequências disso, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que hoje tem a presença de um convidado especial, o advogado Paulo Faria, que representa a brasileira naturalizada americana, que foi alvo da ordem de prisão de Moraes lá nos Estados Unidos. Eu começo saudando o Dr. Paulo Faria. Tudo bem, Dr. Paulo? Como está? O senhor está falando de Washington com a gente, não é isso? É isso, boa noite ao Deltan, boa noite ao Zé Pio e também ao doutor Adriano. Eu falo aqui de Washington, cheguei essa noite depois de um turbilhão de viagem, mas tudo bem, estou aqui. E junto para debatermos tudo isso e as implicações desse rolo em que Moraes nos colocou, temos o Deltan Dallagnol. Salve, Deltan. Bem-vindo, tudo bem? Grande Tosi, doutor Adriano, e abrindo espaço na agenda para conversar com a gente e levar informação para uma grande quantidade de telespectadores aqui da Gazeta que lutam por verdade e por justiça conosco. Obrigado. Doutor Adriano Soares da Costa, bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, Tosi, prazer estar aqui, Dallagnol, Paulo, Pio, prazer imenso, e hoje num dia de discussão interessante aqui com a presença do Dr. Paulo, é uma noite que promete. José Pio Martins, tudo bem, professor Pio? Tudo bem, é um prazer estar na companhia do Deltan, doutor Adriano, doutor Paulo Faria. Obrigado. Feitas essas formalidades, cumpridas as formalidades, deixa eu explicar então que o Dr. Paulo Faria está lá nos Estados Unidos tratando justamente dos interesses da cliente dele. Essa brasileira, nascida em Pernambuco, naturalizada americana, Flávia Cordeiro Magalhães. Antes de a gente ouvir o Dr. Paulo, vamos acompanhar o que disse a Flávia hoje em entrevista ao programa Sem Rodeios, aqui da Gazeta do Povo. Ela relatou a surpresa ao saber que esteve tão perto de ser presa e extraditada por vias pouco formais. Quinta-feira, isso aqui. Isso aqui. O governo americano já sabe de tudo. O Marco Rubio já sabe de tudo. Trump já sabe de tudo. O Landau já sabe de tudo. Os senadores daqui entrando em contato comigo. Estão todos perplexos. A minha palavra hoje, eu estou em choque. Imagina! Eles iam me levar para onde? Eu só tenho um filho. Imagina! Bem, doutor Paulo Faria, o senhor está nos Estados Unidos, está representando a Flávia Magalhães. A gente viu o espanto dela, o choque dela, ao descobrir que todo o aparato do Estado estava mobilizado para prendê-la, e mesmo nos Estados Unidos por causa de uma postagem no X. O que o senhor nos diz sobre o que vem acontecendo nas últimas horas e já os seus primeiros contatos aí nos Estados Unidos? Marcos, boa noite agora, de fato. Eu queria só contextualizar como é que chegou a isso para a sua audiência entender.
foi em junho de 2023, a Flávia publicou algo relacionando o Moraes ao PCC. Até então nós não sabíamos, só tivemos acesso aos autos dia 9/10/2025. Esses autos estão sigilosos desde 20 de junho de 2023. As redes sociais da Flávia foram bloqueadas, apesar que o X disse que não poderia fazer isso porque a conta era de fora do Brasil, para os Estados Unidos, mas mesmo assim o Moraes determinou ao X, a Anatel, para isso. A Anatel não conseguiu, porque também ela não tinha como, não tinha informações, né? Sabia de onde que era a conta. E aí, nessa decisão, baseada no inquérito 4781, olha só o Alexandre de Moraes utilizando o inquérito 4781 para perseguir uma cidadã americana, dentro do solo americano. E aí ele, com base nesse inquérito, abriu essa PET de ofício, que a PET é um extraterrestre que existe dentro do STF, que é utilizada para prender, para soltar, para bloquear, para fazer tudo. E aí, o que aconteceu? Nessa decisão, o Moraes determinou que a Flávia fosse proibida de publicar. Mas ela não foi intimada. Ela só tomou conhecimento que havia uma proibição em março de 2025, quando Moraes, porque o Pedro Vaca foi ao Brasil, liberou as contas dela e aplicou uma multa de R$20 mil por dia, caso ela publicasse algo. Mas ela nunca foi intimada pessoalmente para isso. Então, esse fato, aliás, Marcos, foi utilizado para a prisão preventiva dela dia 30 de dezembro de 2023. 30 de dezembro de 2023. Flávia entrou no Brasil dia 6 e saiu dia 11, usando o seu passaporte de cidadã americana. Ela é cidadã americana desde 2012. Então, ela tem o passaporte americano, ela responde pelas leis americanas. Ela saiu como cidadã americana, ela entrou e saiu como cidadã americana, ela não entrou como brasileira. E aí, o que aconteceu? Com base nessa informação de suposto descumprimento, porque ela continuou publicando, nos Estados Unidos, porque a conta dela no Brasil o acesso à conta dela no Brasil estava bloqueado. Então, ela foi perseguida de dentro dos Estados Unidos. Essas publicações foram a razão da prisão preventiva dela, porque o Moraes disse o seguinte: Flávia está reiteradamente publicando em sua rede social e por decreto a sua prisão, porque ela está descumprindo ordens judiciais. Mas só descumpre ordem judicial se você for intimado daquela proibição e a partir da ciência. A Flávia não tinha ciência de nada, porque até hoje ela não foi oficialmente intimada. A defesa só agora dia 9 de 2025, do processo sigiloso, está lá debaixo da asinha do Moraes. E aí, ela também foi acusada de utilizar o passaporte dela, de cidadã americana, para poder burlar a autoridade de imigração no Brasil. Olha só que infâmia. E aí, na decisão, por causa dessa utilização do passaporte americano e por causa das reiteradas ações descumprindo ordens judiciais, decretou sua prisão preventiva. Isso foi dia 30 de 12 de 2023. Quando foi dia 3 de janeiro de 2024, o mandado foi expedido. Lembre-se que 30 de 12 o STF estava teoricamente parado. E aí o Alexandre de Moraes, por conta de uma entrevista que Flávia deu dia 22 de dezembro ao Coronel Gerson e, salvo me engano, Fernão Lara Mesquita, essa entrevista foi degravada, foi enviada ao ministro e, com base nisso, ele decretou a sua prisão. E aí, no dia 8 de janeiro de 2024, e aí que vem o X da questão, o Moraes, uma autoridade da Polícia Federal de Cooperação Internacional, encaminhou o mandado de prisão da Flávia, documento de prisão, para o agente da Polícia Federal responsável pelo oficialato lá em Miami, na Flórida. E aí, isso foi dia 8 de janeiro. Agora eu pergunto para vocês, dia 25 de fevereiro de 2024, Flávia estava num evento em Fort Lauderdale, na Flórida, e agentes da Polícia Federal estavam no seu encalço, porque ela foi avisada e alertada desses agentes. Então, isso, no mínimo,
que ela foi monitorada dentro do solo americano, porque o agente da Polícia Federal ia localizar a Flávia em Fort Lauderdale em 25 de fevereiro, se ele não estivesse a monitorando. Então, esse foi o fato que nós tomamos conhecimento agora, porque tivemos parcial acesso aos autos, e agora eu entendo por que o Moraes manteve esses autos intocáveis e em sigilo, mas conseguimos parcialmente o acesso, e esse acesso demonstrou claramente esse documento que é de um delegado da Polícia Federal do Brasil, encaminhado para o oficialato em Miami com a do mandado de prisão. E, coincidentemente, fatos posteriores para a localização de Flávia em um evento público em Fort Lauderdale em 25 de fevereiro, e lá estava um agente da Polícia Federal. Então, agora a gente vai querer saber aqui com as autoridades se o governo americano estava ciente desse fato e se ele apoiou essa conduta, ao meu entendimento, de violação à soberania americana. Se houve isso, acredito muito improvável que tenha ocorrido, mas que é grave, gravíssimo, isso não tem a menor dúvida. Queria abrir o espaço para os nossos colegas aí poderem tirar dúvidas e fazer perguntas também para o Dr. Paulo. Por gentileza, Deltan, você também ficou espantado com a narrativa dele, ele explicando ali que a Flávia até poucos dias atrás, e nem ele não sabia de nada desse processo, enquanto ela já estava sendo acompanhada, monitorada por policiais e uma ordem de prisão lá fora. Parece até uma história vinda da Rússia ou de qualquer outro país que não de uma democracia como é a brasileira. Sim, parece mesmo. Parece mesmo, é assustador. É um caso de repressão transnacional brasileira, do regime brasileiro, autoritária, documentado. Doutor Paulo, o senhor ou a Flávia chegaram a comunicar ao governo americano oficialmente, ou seja, ao Departamento de Justiça ou ao Departamento de Estado, a respeito dessa denúncia de monitoramento e de possível tentativa de prisão da Flávia em solo americano? A Flávia disse que agora está todo mundo sabendo, mas houve uma comunicação formal dos senhores a partir do processo, documentada, e o senhor sabe dizer se as autoridades americanas vão iniciar algum tipo de investigação criminal formal, documentada também sobre esses fatos, da mesma forma como fizeram com o caso Felipe Martins? E eu já emendo outra pergunta. A Flávia chegou a dizer em entrevista para o Cláudio Dantas no dia de ontem que o time de advogados do Elon Musk estaria defendendo ela aí nos Estados Unidos por conta daquela promessa que o Musk tinha feito depois que ele comprou o X, de que ele bancaria a defesa de qualquer pessoa que tivesse sido censurada ou processada por conta das suas opiniões que postou no X. O senhor pode nos contar um pouco mais sobre como foi esse processo, o contato, quais medidas os advogados do Musk estão tomando para ajudar a Flávia? Boa noite, obrigado pelas perguntas. É o seguinte, é verdade, sim, inclusive sobre essa questão dos advogados do X aqui nos Estados Unidos, nós já tivemos uma reunião em agosto, que foi uma reunião de banca de advogados que atua na defesa dos interesses do Elon Musk, da sua plataforma o X, das suas empresas. Eles estão já tomando inúmeras providências e foi através deles que nós encaminhamos a documentação sobre essa questão do monitoramento da Flávia em solo americano, e eles nos informaram que já encaminharam para as autoridades do governo Trump. Eu vim para Washington justamente para poder materializar essa denúncia. Então eu já sei que pelos advogados da banca que eu tenho contato do Elon Musk, já foi encaminhada a documentação, todos que receberam ficaram estarrecidos, e agora eu estou aqui justamente para poder ter essa materialização dessa denúncia, violações, e vamos cobrar das autoridades americanas uma investigação para que avecie em janeiro de 2024, fevereiro de 2024, quais as providências que o governo brasileiro tomou com relação à Interpol, ou Sinterpol, que é um setor
um sistema da polícia, porque foi para ele que foi encaminhado o dossiê, inclusive está escrito no documento dossiê da Flávia, e aí se houve alguma autorização do governo para que houvesse esse monitoramento da Flávia, os passos dela, por uma autoridade policial brasileira, se houve autorização, acreditamos muito que não houve autorização, e aí, com relação às medidas que estão sendo tomadas, esses advogados já estão em fase de finalização dos trâmites de petição, para inclusive para mim, para eu olhar, para ver se está tudo ok, que eles vão ingressar com ação judicial no Tribunal da Flórida contra o CPF do senhor Alexandre de Moraes. Isso já é fato, noticiando para vocês em primeira mão, que o Alexandre de Moraes terá mais um processo judicial no Tribunal da Flórida, que é o tribunal competente para esse tipo de ação. E também, Flávia também demandará contra pessoas uma empresa que a demitiu. Porque existe uma lei na Flórida que você não pode ser demitido por questões ideológicas. E para ela foi demitida à época por questões ideológicas. Então essas duas ações, uma de reparação e a outra de buscar uma investida contra esse autoritarismo. E esse documento, se me permite aqui, eu vou abrir o e-mail para poder ler só um pedacinho do que foi escrito pelo o advogado do Trump, perdão, o advogado eu não vou conseguir abrir agora porque realmente está, mas ele disse que era muito grave e que estava encaminhando para as autoridades a denúncia dessa violação à soberania. Então, Deltan, o que eu posso dizer para você é que eu estou aqui, primeiro que não é passeio, eu estou aqui, larguei o trabalho no Brasil e a família para vir aqui para poder trazer um pouco de alento ao que nós precisamos, que é denunciar todas as arbitrariedades e ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, e essa agora foi assim o ápice da violação, que é o monitoramento de um cidadão americano em solo americano e com a possibilidade real de prisão ilegal, né? Porque na realidade não seria uma prisão, seria um sequestro. Tosi, deixa eu complementar a pergunta para o doutor Paulo, já que ele trouxe esse fato em primeira mão, que é de extrema importância e acredito que toda a audiência vai querer entender um pouco melhor, essa ação que vai ser movida nos Estados Unidos contra o CPF de Alexandre de Moraes. Vai ser uma ação por conta do monitoramento ilegal feito nos Estados Unidos da Flávia, ou vai ser uma ação por conta da ordem contra o X? Quem vai mover a ação contra Alexandre de Moraes? Vai ser a Flávia ou vai ser o X? E qual é o fundamento? Foram as ordens ilegais para o X ou vai ser o monitoramento ilegal da Flávia nos Estados Unidos? O senhor sabe informar? Eu sei que esse monitoramento ilegal vai entrar num capítulo, porque justamente não ficou pronta ainda por conta desse fato novo. Mas vai ser uma ação da Flávia, cidadã, contra o agente público no Brasil que fez, inclusive, com que ela perdesse o emprego aqui nos Estados Unidos, que foi causa disso, que foi justamente os fatos que foram publicizados aí, que esbarraram, assim, que prejudicá-la aqui nos Estados Unidos. Então, essa questão da censura, essa questão do bloqueio da sua rede social, tudo isso causou um prejuízo não só financeiro e nem moral, mas também psicológico para a Flávia. O que a Flávia quer é a reparação de tudo isso. Então, será uma ação reparadora e que vai ter as consequências que nós vamos entender essas consequências agora. Também vai por essa seara da perseguição. E lembrando que aqui nos Estados Unidos tem uns atos aqui, umas normativas aqui, que isso é considerado um crime federal. Isso é muito grave. Então vai ser investigado, vai ser denunciado isso também para as autoridades judiciárias aqui nos Estados Unidos. Doutor Paulo, eu queria ouvir o doutor Adriano, que é um magistrado de carreira, hoje advogado. Ele também deve ter algum comentário e perguntas para fazer para o senhor, mas antes só explica para a gente. Ela trabalhava
do que ela trabalhava, em que circunstâncias que ela foi demitida, só para a gente entender melhor? A Flávia ela trabalha como governanta. Ela é uma especialista em governança de residências de alto padrão aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, ela presta serviço para CEOs de várias empresas, de megas aí, que tem tem muito capital. E uma dessas, a última empresa que ela trabalhou antes de ingressar nesse novo emprego, a demitiu justamente por conta dessas questões. E aí, provavelmente, ela vai ter que reparar a Flávia pelos danos que aconteceram. Entendeu? Então, ela é governanta e é uma excelente profissional, tanto é que ela, assim que ela colocou o currículo dela num banco de currículos, esse tipo de serviço, em rápido ela conseguiu um novo emprego. Ok, doutor Adriano, o senhor, com a sua experiência de magistrado aí, ouvindo o que nós ouvimos, o senhor lhe chama atenção, eu imagino, vários pontos aí, né? Se o senhor quiser também conversar com o doutor Paulo, fique à vontade. Não, chama atenção. Essa explicação, Paulo, que você deu, essa explanação, tem uma série de aspectos, né? Primeiro, porque a gente está falando sobre a Flávia, mas ela é cidadã americana, não é isso, Paulo? Então, qualquer abordagem que a gente fala em Flávia, a primeira impressão nossa é de como brasileira, ela não está aí para o turismo, ela é, na verdade, hoje cidadã americana e, portanto, todos esses atos que eventualmente ocorreram de atuação policial é contra uma cidadã americana, em solo americano por autoridades policiais estrangeiras, né? Ô Paulo, nesses documentos que você teve acesso, pelo que você disse, você não teve acesso a todos, mas só parcialmente ao inquérito, né? Agora, recentemente. Esses documentos, existe essa ordem judicial, esses e-mails aí que foram emitidos para a Polícia Federal, para a DIDOS, aí nos Estados Unidos. Tem uma ordem expressa de monitoramento? Que tipo de ordem foi essa emitida? É isso que causa uma perplexidade tão grande, que um estranhamento, isso é tão inusual e tão fora do contexto. Como foi essa ordem? Qual era o sentido dela? Adriano, doutor Adriano, colega, Não, chama de essa Adriano, por ordem, favor, Paulo. tá bom, colega Adriano, advogado, sofredor aí também. Deixa eu te esclarecer uma situação. O documento a qual a gente teve acesso depois do acesso aos autos, né, foi um documento que é um ofício do setor de Polícia Federal, Sinterpol, encaminhando esse documento. O que ele encaminhou? Ele encaminhou para Miami um mandado de prisão, porque a Flávia, dentro do processo, lógica do processo, estaria foragida nos Estados Unidos. Olha só o nível de psicopatia para que a Flávia, cidadã americana, estava foragida dentro dos Estados Unidos, evitando a aplicação da lei penal brasileira. Por isso que ela teve a sua prisão decretada. Agora você imagina, o que é uma situação de foragida? Situação de foragida é quando há um mandado de prisão e essa pessoa tem a consciência que ela está um mandado de prisão e aí ela foge. De fugir é um direito. Fugir é um direito. Principalmente de ordens ilegais. E o que acontece? No dia 6 de dezembro, ela entrou no Brasil como Flávia Magalhães Soares, americana, passaporte americano, sim, americana desde 2012. Moraes estava investigando Flávia Cordeiro Magalhães, dela de solteira e nome brasileiro, que ela tinha no passaporte, que ela tinha nos documentos todos. Só que o mandado de prisão foi para Flávia Magalhães Soares. E esse mandado de prisão foi expedido dia 30/12/23. Flávia saiu do Brasil dia 11 de dezembro com carimbo da Polícia Federal. Ela voltou para os Estados Unidos e o passaporte americano carimbou com a saída e com a entrada. Entrada e saída. Então, Flávia não sustenta essa condição de foragida,
ela só tomou conhecimento que estava com mandado de prisão em meados de abril de 24, quando eu ingressei com pedido de acesso aos autos ao senhor Moraes, e ele negou no início, dizendo que havia investigações, mesmo em andamento, mesmo com o PGR sendo favorável à conversão dos autos digitais que eu tivesse acesso. Ele não foi, disse que não, porque tinha investigações em andamento. Então, só tomou conhecimento de que tinha um mandado de prisão contra ela meados de abril. Então, como é que uma pessoa tem foragida se a prisão que ela nem sabia que existia só tomou conhecimento em abril, se ela foi decretada no início de janeiro? Então, ela não tem essa condição de foragida. Então, por essa condição, a Polícia Federal foi acionada, chama Oficialato da Polícia Federal em Miami. Ela foi acionada para cumprir o mandado de prisão que estava anexo. Estava escrito lá no título, assunto, mandado de prisão. Quem solicitou? STF. Aí tem lá, o dossiê tem isso e tem 4. Em cópia para o oficialato da Polícia Federal em Miami. E cópia para a Embaixada Americana em Brasília. Então, a partir desse ato... Pois não. Não, só para complementar, para ficar bem claro para todos aqui que estão assistindo e diante da perplexidade de mim, inclusive. O fato que gerou a ordem de prisão teria sido porque a Flávia teria descumprido uma ordem da qual ela não foi intimada e ela teria continuado, portanto, não foi intimada, a postar nos Estados Unidos, em sua conta ex dos Estados Unidos, e a sua conta no Brasil estava bloqueada. Na realidade, dizer, a conta, o acesso da conta dela no Brasil era bloqueado. Mas ela pois então lá... que ela continuou. Ela continuou postando na conta dela que não chegava ao Brasil a não ser quem tivesse VPN. Quer dizer, ela estava postando como cidadã americana, em solo americano, na sua conta americana. E a ordem de prisão teria sido por isso. Exatamente. Impressionante. A ordem de prisão dela foi o seguinte: o que é mais impressionante? Você, como juiz, como juiz que foi, sabe, quando tem uma obrigação de fazer e não fazer, a parte tem que ser intimada pessoalmente para poder ter consciência do ato, porque senão vai incorrer num crime de desobediência. Mas aí, o que ele fez? Ele encaminhou um e-mail, que ele achou lá, encaminhou um e-mail, e considerou esse e-mail como já tivesse sido intimada, e mesmo assim ela descumpriu a ordem, e por isso ela tem que ser presa. Está escrito, doutor, está escrito na decisão de prisão dele. Reiterados descumprimentos. Sendo que ela só tomou conhecimento da decisão que a proibiu de falar, de publicar, 9 de outubro de 2025, quando eu encaminhei para ela a cópia. Olha aqui, o seu mandado de prisão, a decisão de prisão. Agora eu te pego aqui a decisão lá do inquérito 4781. Ele utiliza o inquérito 4781 para fazer isso. Está mais do que provado hoje que ele utiliza esse inquérito para poder perseguir os desafetos. Porque a decisão inaugural de ofício, só para finalizar, a decisão inaugural de ofício desse bloqueio da conta da Flávia ocorreu pelo inquérito 481, porque Moraes se sentiu ofendido pelo fato de Flávia ter dito que ele tinha visto Marcola na cadeia. E esse fato, ele, a vítima dessa suposta calúnia, ou dessa suposta injúria, ou difamação, como ele quer, não sei que jeito que ele interpreta o 138, 139 e 140 do Código Penal, para mim ele faz a mesma coisa, ele não sabe a diferença de um para outro, e aí ele fez o quê? Ele determinou que a conta dela fosse bloqueada. Imediatamente a isso, o X ingressou com um agravo regimental, dizendo assim, o seu Moraes, essa conta da Flávia não é do Brasil, não se aplica a lei brasileira.
assim ele ignorou e mandou. Aí mandou o ofício, a Anatel disse que eu não tenho o que fazer, não, filho. Não tenho o que fazer. Aí foi que gerou, doutor Adriano, a prisão dela, porque o Moraes disse expressamente: por reiterados descumprimentos de ordem judicial, decreto a prisão preventiva de Flávia Magalhães, cidadã americana, porque se ele tivesse colocado Flávia Cordeiro, era cidadã brasileira, mas ele colocou o nome de americana, o nome do passaporte, e mandou investigar ainda o agente da Polícia Federal que permitiu a entrada e a saída da Flávia, lá em 6 de dezembro e 11 de dezembro, lá no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco. Então, até o agente da Polícia Federal está sendo investigado por que deixou ela sair do Brasil, sendo que não tinha mandado de prisão contra a Flávia em 11 de dezembro, quando ela saiu. Só foi expedido dia 30 de dezembro, no apagar das luzes do ano, e aí o mandado mesmo só foi expedido dia 3 de janeiro de 24, mas mesmo assim ela é considerada foragida. Olha, eu vejo aqui o doutor Adriano levando a mão à cabeça, o professor José Pio Martins com o queixo caído. A história realmente é incrível, né, Pio? Olha, eu vou fazer um comentário, na verdade, baseado até numa experiência própria minha. O Brasil vive há algum tempo, e não é de agora, um estado, se não completo, pelo menos parcial, de uma coisa da qual se fala muito pouco ou quase não se fala, que é o estado de anomia social. O que significa essa expressão anomia social? Quando um país tem uma Constituição e um corpo de leis, e algumas pegam, algumas não pegam, algumas pegam pelas metades, algumas pegam, porém, a dúvida em relação à sua própria redação. Na lei está escrito uma coisa, alguém diz que significa outra, e de forma que, em havendo esse estado, há uma anomia social no sentido de que há uma bagunça, isso para os operadores de direito e para toda a sociedade, para toda a população. E o Brasil, na verdade, me parece que vive essa situação, e vendo esse caso, eu me lembro do seguinte, Tosi. Nos anos 90, eu morei no Paraguai, eu fui diretor-presidente de uma fábrica de óleo de soja no Paraguai, eu tinha carteira de identidade paraguaia, título de eleitor paraguaio, carteira de motorista paraguaio. Então, eu era um brasileiro, com residência aqui, mas trabalhando no Paraguai com essa condição. É como se fosse uma dupla cidadania. E havia uma coisa muito interessante. Naquela época, 350 mil brasileiros compunham a população do Paraguai, basicamente agricultores brasileiros que se mudaram para lá e foram cultivar produtos agrícolas. Era uma coisa interessante que, de repente, um produtor brasileiro, paraguaio, tinha lá seus documentos, porém não deixou de ser brasileiro, fazia compras em Foz do Iguaçu, levava para o Paraguai e, de repente, ficava inadimplente. Eu cansei de ver os conflitos entre a legislação de um país e de outro. Eu mesmo, quando assumi a função lá e peguei todos os meus documentos pessoais, eu procurei estudar, consultei advogados sobre meus direitos e deveres no Paraguai, meus direitos e deveres no Brasil e como eu agiria quando, de repente, um ato meu, como diretor-presidente daquela empresa, atingia os dois países. E eu via o tempo todo problemas policiais, inclusive, policiais paraguaios atravessando a ponte e querendo fazer operações, ações dentro do Brasil, e o inverso também. E quando eu comecei a ouvir essa história da Flávia, e agora ouvindo o Dr. Paulo Faria contar, eu comecei a lembrar daqueles episódios, daquela grande confusão que se estabeleceu. Pois bem, parece que o Brasil, por ter a anomia social, se não total, pelo menos parcial, viciou muitos operadores do direito e, de repente, nós começamos a exportar a nossa anomia social. Esse ato, esse conjunto de situações, me parece exatamente isto. O Brasil tratou os Estados Unidos como se fosse um país em que também não há muitas regras. Aliás, eu me lembro que naquela época, isso nos anos 90, quando eu estava no Paraguai, foi necessário as autoridades de lá e de cá se juntarem, se reunirem e fazerem alguma coisa. Estabelecer tratados claros, estabelecer regras claras, porque ali havia um problema. Não tem mar, é muito fácil atravessar. E eu, ouvindo tudo isso, fico imaginando se o caso do Brasil não é mais ou menos o seguinte. É como aquele sistema de direito, os operadores de direito, inclusive a justiça, que de repente acostumados com essa anomia social, a lei que pega, a lei que não pega, a lei que pega mais ou menos, cria-se uma grande confusão, tentar exportar isso para lá. Só que tentar exportar essa prática de operação do direito nos Estados Unidos. Se fosse no Paraguai, talvez não desse tanta confusão dessa maneira.
E outra coisa, me parece, por tudo que estão dizendo, e aí é um palpite meu, que as consequências disso lá serão muito sérias, muito graves, porque eles tratam esse problema com a seriedade que em nossa anomia social nós não tratamos. Quando eu digo nós, o Brasil. Então me chama a atenção e eu digo o seguinte, talvez esse caso escabroso venha a produzir consequências sobre muitas pessoas, consequências punitivas, e talvez o Brasil aprenda alguma coisa com isso. Se é que nós temos capacidade de aprender. Porque esse problema não é novo, é que nessa circunstância, nessa dimensão, e sobretudo em atingindo o órgão máximo da justiça brasileira com os Estados Unidos, parece que vai nos ensinar alguma coisa. A pergunta é, iremos aprender? Doutor Paulo, já vou ouvir o Deltan também, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Deixa eu só saber uma coisa. Houve menção ali de que a Embaixada Americana foi notificada dessa operação brasileira, né? Esta notificação, tão somente durante o governo Biden ainda, bastaria para tornar legal toda a operação ou não seria somente isso, notificar que estamos fazendo e pronto? Não, absolutamente. Eu até fiquei surpreso de ver a Embaixada Americana lá no mesmo item do oficialato, mas isso é uma coisa de Estado aqui nos Estados Unidos. Eles têm que ter Departamento de Justiça, tem que ter a Homeland Security, tem que autorizar qualquer tipo de operação conjunta ou separada aqui, porque é o seguinte, quem atua na vigília, perseguição ou prisão de cidadãos americanos é o FBI, a CIA, a polícia, a xerife, ou seja, tem um aparato policial aqui, investigativo, para poder cumprir uma ordem. Agora, para o Moraes determinar uma prisão de uma cidadã americana, ele teria que passar por todo o trâmite processual e todo o trâmite dentro do governo dos Estados Unidos para poder obter uma autorização, e mesmo assim quem prenderia a cidadã seria autoridades americanas. Agora eu só quero dizer que isso, na minha concepção e na minha visão, isso jamais existiu. Inclusive tentaram colocar o nome da Flávia na Interpol e não conseguiram. Quem evitou isso foi o próprio Biden. Agora, causa estranheza a Embaixada Americana receber, pelo menos, é o que está escrito nesse ofício. Não posso afirmar se a Embaixada Americana recebeu de fato esse documento, mas que está escrito em letras muito claras, sim. Agora, eu só quero lembrar, e o Deltan e vocês todos aí que sabem, que há um tempo atrás, na Vaza Jato, o Marco Antônio Vargas, em conversa com o José Ayrton, disse que a vontade era de mandar uns jagunços prender o Alan dos Santos. Aonde que ele estava? Nos Estados Unidos, porque eles estavam reclamando da morosidade e do empecilho que a Interpol estava colocando lá para poder prender e extraditar. E aí, depois, a gente soube notícias também que a Carla Zambelli também foi perseguida, vigiada por agentes da Polícia Federal na Itália. E aí veio o caso da Flávia, dia 25 de fevereiro, ela narrou para mim isso o ano passado. Quando eu assumi a defesa, ela disse, me avisaram que tinha agente da Polícia Federal lá em fevereiro, no Fort Lauderdale, quando estávamos numa manifestação. Hoje, dia 9, quando nós vimos esse documento, Marcos, aí veio toda aquela certeza absoluta de que Flávia correu risco e ela foi monitorada dentro do solo americano por policiais federais do Brasil. E aí agora a gente vai saber, vai instar as autoridades americanas se elas tinham conhecimento desse monitoramento, se não, quais providências vamos exigir providências. O caso do Felipe Martins, o caso do Felipe é escabroso ao extremo, porque foi inserção de documento falso na autoridade de imigração. Isso é muito grave, porque agora qualquer terrorista pode ser incluído aí com documento falso, se o caso do Felipe Martins foi descoberto aí pelas autoridades americanas, o CBP, CBPA, né, CBP, que é o órgão aqui dos Estados Unidos de fronteira, já disse que é falso. Então, fica muito estranho isso, e eu espero, Marcos, que a gente consiga sensibilizar as autoridades americanas da gravidade dessa situação. É por isso que eu estou aqui. Deltan Dallagnol.
Boa, Tosi. Eu vou lhe fazer 4 perguntas em um aqui, pedir desculpas aqui pela faria, mas você vai entender a razão pela qual eu vou fazer 4 em um, porque elas se relacionam, tá? É um caso muito surreal para a gente acreditar. Eu vou pedir para a equipe aí da Gazeta me jogar na tela por inteiro, que eu vou compartilhar a tela para mostrar para as pessoas, para todo mundo olhar com os olhos, para a gente entender isso aqui. Eu vou pedir sua ajuda para entender aqui, doutor Paulo, o senhor que teve acesso aos autos. Originalmente, o post que a Flávia Magalhães fez é esse que eu vou compartilhar. Não como um endosso ao que ela disse, preservando aqui a Gazeta do Povo, mas eu vou compartilhar para nós examinarmos aqui a título de estudo, a título de exame, vamos dizer assim, científico do direito, de entender o que aconteceu, para a gente ver se faz sentido as ações ou não do Alexandre de Moraes. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: esse aqui foi o post da Flávia Magalhães, tá aqui extraído diretamente do X do Twitter, tá? Então, o que ela falou? Vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia em Brasília assim que o chefão do narcotráfico foi transferido? O que o ministro da Suprema Corte tem que falar com o bandido? O narcotráfico está dentro do STF. Esse foi o post que ela fez, tá aqui a data, 15 de junho de 2023, tá? Isso aqui, o ministro Alexandre de Moraes pode enquadrar em, como o doutor Paulo Faria disse, em algum crime como calúnia ou então difamação. Ou se ela estiver xingando de bandido por ausência de um lastro fático, de uma descrição adequada, poderia até encaixar como injúria. Então, ou injúria, ou calúnia ou difamação. Vamos no mais grave de todos aqui, ó. Crime de calúnia, Código Penal. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui sem perder, tá? Deixa eu ir lá, voltar agora para calúnia, para vocês verem comigo aqui, ó. Crime de calúnia. Caluniar alguém, qual é a pena? É de 6 meses a 2 anos. Essa é a pena. 6 meses a 2 anos é uma pena baixa quando você olha para o Código Penal. Tem uma causinha de aumento de pena. Por quê? Porque ela estaria caluniando um funcionário público. Tem uma causa de aumento de pena aqui embaixo, se você seguir comigo, no artigo 141, que a pena aumenta de 1/3. Ou seja, a pena máxima disso aqui seria 2 anos mais 1/3 de 2 anos. 24 dividido aí por 3 dá, vamos dizer, 24 dividido por 3 dá 8. Então seria 2 anos e 8 meses, a pena máxima, tá? A pena mínima seria ali ridícula, vamos dizer ali, perto aí de 8 meses, 9 meses. Aí, o que diz o Código de Processo Penal? Fala o seguinte, que acordo de não persecução penal, que é acordo de não persecução criminal. Todo crime com uma pena mínima que seja inferior a 4 anos, e é o caso, porque lembre que a pena mínima, deixa eu voltar a tela aqui, é de 6 meses, por mais que você aumente aí 1/3 de pena sobre 6 meses, você vai para 8 meses, tá? E quando o crime tem uma pena mínima inferior a 4 anos, cabe um acordo de não persecução criminal, ou seja, a pessoa nem é processada criminalmente. Você não está discutindo se ela vai ou não vai ser presa lá no futuro. Você está discutindo que ela não é nem processada criminalmente. Mas caberia ainda uma outra regra aqui, que vem lá da lei dos juizados especiais, que é a suspensão condicional do processo. Quando a pena mínima não supera aí 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Se não coubesse, caberia um acordo com o Ministério Público e ela nem seria acusada. Não é que eu estou dizendo que ela não seria condenada. Ela não seria sequer acusada criminalmente. Então, a pergunta que eu faço é, tem alguma coisa, doutor Paulo Faria, que eu não estou vendo aqui? Tem alguma coisa que eu não estou vendo? É esse o crime mesmo? Existem outros crimes que ela praticou que a gente não tem conhecimento? Os novos posts seguiam na mesma linha desse aqui, porque aí você caracterizaria também uma reiteração delitiva e a pena não aumenta muito. Tudo é considerado praticamente como se fosse um com outro aumentozinho de pena. Então, existem coisas diferentes isso aqui que a gente não sabe? Porque se não existe, isso aqui não é algo penalmente que tem uma dimensão para alguém decretar uma prisão preventiva, porque se a pessoa for processada, for condenada, ela não vai receber uma pena de prisão. Vamos lembrar, uma pena menor do que 4 anos é uma pena substituída por uma pena alternativa, doação de cestas básicas, prestação de serviço à comunidade. Mas, dentro dessa pergunta, qual é o raio da relevância da Flávia Magalhães para ele ir com tanta voracidade atrás dela? Ela tinha o quê? 1 milhão de seguidores? 2 milhões, 5 milhões de seguidores? Qual é a relevância que ela tinha no X para que ela fosse perseguida como ela foi? Deixa eu clicar no nome dela aqui, ó. Hoje, ela tem 76 mil seguidores. Quantos que ela tinha na época desse post? Eu queria entender isso, porque para mim não fecha, não casa, porque nem teria justificativa para prender ela. E para encerrar, por que isso tudo não é trazido à tona? Dá para colocar em publicidade esse processo? Porque não tem razão para sigilo.
Existe ainda um sigilo decretado sobre isso? Porque vamos lembrar as razões para sigilo. O sigilo existe para a eficácia da investigação, quando o investigado não pode conhecer, não é o caso, ela tem acesso aos autos hoje, ou o sigilo existe para preservar a intimidade da pessoa, e não é o caso porque a gente está tratando de posts públicos que ela fez. Então, qual que é esse sigilo? Qual é a razão do sigilo? Por que ele decretou? Decisão judicial tem que ser fundamentada. A única razão que eu vejo aqui para o sigilo é para esconder o abuso que ele praticou, o abuso judicial praticado, mas a lei não prevê essa modalidade de sigilo. Então, essas perguntas aí, várias em uma. Existe algum outro crime que eu não estou vendo? Ela fez outros posts na mesma linha desse ou são coisas completamente diferentes? Existe algum outro crime que ela praticou que a gente não esteja vendo? Se são esses crimes, cabe aí um acordo, não é um caso de prisão, concorda? Por que ele foi com essa voracidade contra ela? Tem alguma relevância da conduta dela que eu não estou vendo, o alcance dela, quantos seguidores que ela tinha e, por fim, a questão do sigilo, doutor Paulo? Olha, eu estou olhando aqui, dia 22 de junho de 2023, ele deu uma decisão com base no inquérito 4781. Ele escreveu aqui, trata-se de uma publicação realizada no Twitter, em 15/6, por meio de qual a pessoa nomeada Flávia Magalhães, e aqui a cidadã americana Flávia Magalhães, que esse cidadã brasileiro seria Flávia Cordeiro, divulga notícias fraudulentas acerca da atuação desta Suprema Corte e do ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aí a única razão dela ter sido perseguida dessa forma. É a mesma fundamentação do Daniel Silveira. A mesma fundamentação. Ele utilizou a mesma petição para poder fundamentar a prisão do Daniel Silveira. Idêntica. Eu posso falar isso porque eu atuo, no caso do Daniel Silveira, desde 2021. A mesma coisa. Honra. Atingiu o quê? O Moraes. Ele. E por ter mexido com ele, o que ele fez? Todo mundo que faz, critica e mexe, ele vai e inclui no inquérito 4781, instaura uma PET de ofício e manda para a Polícia Federal investigar. E aí foi isso que aconteceu. Crime, se há algum crime, como eu disse mais cedo, pode ser calúnia, pode ser, mas está mais para difamação, né? Porque está imputando alguma conduta, mas acontece que esses crimes não são passíveis de investigação no Supremo Tribunal Federal, que virou uma delegacia de polícia de 5ª categoria. E eu, na primeira manifestação que eu fiz em 2024, eu pedi a extinção desse procedimento, não foi nem processo criminal, é procedimento, porque por falta de legitimidade, violar o princípio do juízo natural, e por dizer que o Supremo Tribunal Federal não é delegacia de polícia e não tem competência para poder investigar ou tratar algum processo. Eu falei ainda para o Moraes, se o senhor quer defender a sua honra, vá para o dado especial criminal. Nunca, jamais. Faz como o Dino. O Dino usa a Polícia Federal e para poder abrir inquérito e processar as pessoas por calúnia e difamação. Ele usou muito isso. Eu conheço pessoas que foram feitas dessa forma. O próprio Monarca foi assim. Agora, o que o Moraes faz? Ele é mais audacioso. Ele abre um procedimento de ofício, utiliza o inquérito 4781, porque a crítica aí foi feita diretamente para ele, atingindo supostamente a honra dele, mas ele usa a instituição para poder se proteger. Foi assim que ele fez com o bloqueio do X no caso do Fábio Shor. Fábio Shor foi a razão do bloqueio do X no Brasil. Então, Deltan, não há crime para ser decretada a prisão preventiva. É uma piada, ele não entende nada. O notável saber jurídico, zero. Porque decretar a prisão preventiva para crime de calúnia, pelo amor de Deus, nem estudante do período do curso de Direito vai acreditar que o juiz fez isso. E aí, as razões que ele persiste nisso, que ele persistiu por conta de manter esse processo em sigilo, e até hoje ele o mantém, é justamente para não passar vergonha, porque, olha, se você ler o que ele escreveu aqui, eu teria vergonha de ser chamado de juiz ou de ministro, porque o que ele escreveu aqui, nem um delegado do interior, lá do Amazonas, vai fazer algo tão bizarro quanto ele fez.
de acusar a Flávia de ser foragida, sendo que nem mandado de prisão tinha? Como é que uma pessoa é foragida se não tem mandado de prisão e ela nem sabe que existe um processo? Sabe quando foi que eu descobri o número do processo, Deltan? Em início de maio de 2024, que eu fui descobrir o número da petição 11.548. Até quando eu ia colocar lá na petição autos do processo número tal, eu colocava autos e colocava interrogação. Não sei qual é, e colocava na frente. Não tenho ideia de qual seja. Quero descobrir. Então, é assim que o STF trata. É assim que o STF age. Ele age hoje, Moraes age hoje, literalmente para poder perseguir aquelas pessoas que ele entende que ofenderam a sua honra. E o STF não foi feito para isso. O STF foi feito para interpretar a Constituição Federal. Pois olha, doutor Paulo e Deltan, e doutor Adriano e José Pio Martins. Hoje, né, começou o julgamento do grupo 4 da suposta trama golpista e o Alexandre de Moraes justificou ali por que está se julgando essas pessoas. E o suprassumo disso tem a ver também com as acusações contra a Flávia. Vamos ouvir rapidamente o argumento de Moraes, é bem curtinho. Segundo consta da inicial acusatória, os réus propagaram sistematicamente notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e também a autoridades que ameaçavam os interesses da organização criminosa. Aí parece que a Flávia também, houve uma época em que ela criticou, né, o sistema eleitoral brasileiro. É isso. É o crime de opinião, de ataque às instituições, de crítica ácida, doutor Adriano, que com esse julgamento de hoje, se avançar essa tese, se eles forem condenados, teremos aí quase que uma jurisprudência para dizer assim, olha, atacar uma instituição, fazer críticas ácidas, colocar em dúvida o sistema eleitoral, olha como terminaram esses camaradas que foram julgados. Estamos num momento complicado do direito brasileiro e dessa jurisprudência do que é e o que não é crime, doutor Adriano. É que no julgamento de hoje, a denúncia, o procurador da República, o Paulo Gonet, ele constrói a ação sobre essa questão da organização criminosa. E como isso é construído no Supremo e até com a deturpação doutrinária do Jesus Maria Sanches, um criminalista espanhol, cuja obra está inclusive aqui atrás, para que se pegue todo esse apanhado de pessoas que publicaram críticas às urnas eletrônicas ou ao sistema eleitoral, ou que criticaram os poderes, ou que criticaram agentes públicos, elas foram colocadas como fazendo parte de uma organização criminosa, porque esse ato de crítica estaria é uma construção medonha. Isso estaria inserido numa atuação de um grupo com atividade permanente estruturado para a prática de um golpe de Estado. Enfim, é uma narrativa que não casa, não fecha, e que ela foi necessária para ser tão abrangente, para poder transformar aquela destruição de patrimônio feita por algumas pessoas em realização de um golpe violento ou de uma atuação violenta contra o Estado de Direito e as instituições. E aí esse núcleo que está sendo julgado hoje é parte dessas premissas que qualquer um poderia estar ali dentro. Qualquer pessoa poderia ser inserido nesse conceito de organização criminosa como construído na denúncia hoje. E essa questão da Flávia, como o Paulo colocou, né, demonstra muito uma situação em que o Código de Processo Penal simplesmente não foi minimamente cumprido. Essa questão de você ser preso com base em uma intimação ao descumprimento de uma decisão da qual você não foi intimado. Eu quero recordar também a vocês o seguinte: não é de se estranhar que isso tenha acontecido quando a gente recorda que quando o ministro Moraes suspendeu no Brasil o X,
ele ainda proibiu qualquer cidadão de, por VPN, acessar a rede social ou postar, ou enfim. Mas o fato só de acessar já seria motivo para aplicação de sanções. Veja, pessoas que não estavam no inquérito, pessoas que não eram investigadas, pessoas que não eram intimadas, ele conseguiu transformar uma decisão dele num inquérito em uma norma geral e abstrata erga omnes oponível a todos, cujo descumprimento desta ordem, como se ela fosse uma lei, que você não foi intimado, lhe trouxesse consequências jurídicas sancionatórias. Até por essa razão, à época, eu continuei usando o X e dizendo que estava usando o X, porque eu não fazia parte do inquérito, não fui intimado. Essa decisão juridicamente não alcança a ninguém. Mas veja, isso tudo é a demonstração de uma deterioração daquilo que o Garcia Amado, um professor constitucionalista espanhol, escreveu hoje no X, mas não só sobre o Brasil, mas falando de que nós não temos apenas o direito penal do inimigo, doutor Paulo, nós temos o direito constitucional do inimigo, né, em que os direitos e garantias individuais parecem ser, Tosi e Deltan e Topio, parecem ser um estorvo para o Estado, para o Supremo. Parece que aquelas garantias constitucionais elas devem ser afastadas e suprimidas porque são estorvo. Então, isso é que é o conceito de regime de exceção. É quando você simplesmente relativiza aquelas cláusulas pétreas, como essas, o direito constitucional ao contraditório, à ampla defesa, o direito constitucional ao juiz natural, o direito constitucional a ser julgado por juízes que não sejam impedidos ou suspeitos ou que sejam a vítima. Então, esse é o tipo de coisa que a gente se espanta. E essa narrativa aqui que o Paulo fez, eu ainda estou eu ainda estou perplexo, eu não consigo compreender esse tipo de direito achado na lata do lixo, não é nem um direito achado na rua, é um direito esquisito. Muito triste tudo isso, viu, Tosi? Doutor Paulo, por favor, fale-nos da agenda sua nos Estados Unidos, do propósito aí da viagem, né? O senhor, eu aproveito e pergunto, o senhor não teme que possa acabar sendo incluído em algum inquérito do Supremo por suposta conspiração contra o Estado Democrático de Direito, crime de lesa pátria, por estar se reunindo com autoridades, instituições americanas? O senhor está em Washington, né? A sua cliente está em Miami. O que o senhor foi fazer em Washington? Nos fala aí da sua agenda, dos seus contatos. Do que for possível também, né? Tá. Exatamente isso. Só informando que a Flávia Magalhães Soares, cidadã americana, vai virar para Washington para nos encontrar aqui até sexta-feira. E nós temos algumas agendas, não posso dizer quais, mas eu digo que são bem interessantes de vista jurídico. Com relação a ser incluído em algum inquérito como lesa pátria, eu estou assim, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, no artigo 27, ele diz que qualquer cidadão, ao tomar conhecimento de um crime de ação pública, ele tem o dever de comunicar à autoridade. Esse crime é muito grave, então é um crime transnacional. E aí o que eu, como advogado, estou aqui para fazer? Levar ao conhecimento físico e presença de autoridades, inclusive com a Flávia presente, para que eles conhecimentos e providências, né? Nós vamos à OEA, também à American Bar Association. Nós perdemos o contato do áudio? Algum probleminha aí? Tá me ouvindo? Ok, agora sim. Mil perdões, eu acabei fechando o áudio. Vocês não ouviram nada do que eu falei então, né? Não, só os últimos 5 segundos ali. Eu não sei porquê, mas o áudio apagou. Então, assim, nós iremos à American Bar Association, que é uma associação do estilo da OAB aqui, que regula a advocacia aqui nos Estados Unidos, para poder levar o conhecimento do que está acontecendo com a, né, aí no Brasil, perseguindo advogados, no TED para poder perseguir advogados, utilizando
todos os artifícios aí para poder proteger a violação de direitos humanos aí. Eu digo não a instituição, mas sim agentes que estão dirigindo a OAB. E também a gente vai pedir a extensão da Magnitsky e também aos diretores da OAB, porque eles estão contribuindo com o sistema de violação de direitos humanos. E aí a Flávia vai estar aqui, nós teremos uma agenda, uma delas é com a IDF, que é uma Aliança Defending Free Speech, que defende a liberdade de expressão, que ela atua, inclusive, atuou nos Estados Unidos na questão do aborto aqui, junto à Suprema Corte. Essa instituição especificamente foi a responsável por atuar. Também está bastante interessada, porque em agosto, Flávia Magalhães esteve presente na IDF, agora nós vamos novamente trazer essa atualização e também encontrar os advogados do X, e informo também que o Martin De Luca também já tomou conhecimento desse caso, e o Martin De Luca já incluiu a Flávia na ação do Rumble lá contra o Alexandre de Moraes, e também ficou extremamente horrorizado com tudo isso que está acontecendo com a Flávia. Então, a agenda está bem interessante aqui, Marcos. É por isso que a gente está dizendo que o Moraes fez a proeza de unir novamente o Elon Musk e o Donald Trump, né? Porque ele conseguiu que os advogados do Musk dessem um apoio à Flávia Magalhães, e agora os advogados da Truth Media e do Rumble também buscando a Flávia para responsabilizar o Alexandre de Moraes. Doutor, com certeza. Doutor Paulo, agradeço muito a gentileza do senhor conversar com a gente aqui, tomar o seu tempo. Nós vamos continuar mais um pouquinho aqui, mas eu sei que o senhor está nos Estados Unidos, tem os seus compromissos, suas agendas. Obrigado por falar com a gente na Gazeta do Povo, e voltamos a conversar aí na sequência, assim que tivermos novos desdobramentos, tá bem? Tá bom, Marcos, eu agradeço também ao Zé Pio Martins, ao Deltan, ao doutor Adriano, a toda a audiência do Última Análise. Estou à disposição, e assim que tiver novidade eu informo, que agora eu tenho o seu contato, informo aí para poder trazer as informações aqui diretamente de Washington. Um abraço para vocês, obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Pois é, ficamos agora aqui, né, administrando, absorvendo, né, tentando assimilar tudo que foi discutido, que foi debatido, e o estado de nonsense quase que se vive no país, né, Pio? A gente tendo que conviver com uma desobediência sistemática a princípios, valores e normas do direito. E aí, o senhor falou em anomia, né, uma sociedade sem um direito bem claro, estabelecido e respeitado, é uma sociedade que tende para a anomia, é uma coisa perigosa, né? Então, eu vou trazer a questão para a minha área, que é a área da economia. A primeira questão é a seguinte: o Brasil é um país rico de recursos naturais e pobre de riquezas artificiais. Pobre pelo total da produção que tem anualmente. Só para uma comparação rápida, Tosi, os Estados Unidos tem 340 milhões de habitantes, o Brasil tem 213 milhões. Então a população do Brasil é 63% da população norte-americana. Entretanto, lá o produto interno bruto é de 29 trilhões de dólares. No Brasil é de 2 trilhões e 200 bilhões. Nosso PIB é muito pequeno. E é por isso que o Brasil tem muita pobreza, muita carência, muita miséria. O produto total do país é pequeno para a população que tem. E onde eu quero chegar? Um estado de anomia social, em que há leis que pegam, há leis que não pegam, há leis que pegam mais ou menos, as leis que se contradizem, uma lei se opondo à outra, e inclusive a própria Constituição, que é a lei maior, isso afeta profundamente o sistema produtivo, o ímpeto do empreendedor, o espírito de iniciativa, a disposição para produzir e enfrentar todos os problemas de uma atividade empresarial, e tudo isso afeta a criação de emprego, afeta a produção. E eu quero dizer mais uma outra coisa. Volta e meia eu vejo alguém aí se ufanando de um crescimento de 2% do PIB. O produto de uma nação só melhora o padrão médio de vida dessa sociedade se ele crescer mais do que cresce a população. Se você tiver em algum ano um crescimento do produto de 2% e a população crescer 3%, o país empobrece por óbvio. O sistema produtivo é uma cozinha de uma casa e a sociedade é uma sala que tem os comensais. Se nós temos aí o número de bocas crescendo 3% e a produção da cozinha crescendo 2,5%, o país vai empobrecer. E aí vira uma das causas da distribuição de renda ser ruim no Brasil, é que há uma disputa. O produto é pequeno,
pelo tamanho da população, existe uma disputa, não é uma disputa violenta, é uma disputa de mercado, em cima até de, digamos, regras de liberdade e até de compaixão. Na verdade, há pessoas cheias de compaixão, cheias de amor ao próximo, que contribuem para a má distribuição de renda. Então, veja, esse problema da anomia social não é um problema só jurídico, só de justiça individual, saber se o sujeito vai ser punido ou não. É um problema econômico, por isso que o nome é anomia social. Não é anomia legal só, é anomia social. E quando você traz isto para este campo, você começa a explicar. Você pode observar que a grande pergunta que a maioria dos brasileiros se faz é a seguinte: por que é que este país, com tantos recursos naturais, continua pobre? A explicação não é una, ela é complexa. E esse problema entra na jogada. Mas olha, deixa eu falar também com o Deltan e com o professor Adriano sobre a retomada hoje do julgamento da trama golpista, né, com o Núcleo 4. Núcleo 4 que não são réus do primeiro escalão, mas isso não tira a importância desse julgamento. Está em jogo, Deltan, parece muito além de nomes ou acusações pontuais, né? O STF pode transformar aquilo que hoje era visto como um debate, muitas vezes pode ser áspero, ríspido, deselegante, grosseiro, mas transformar o que era um debate em crime de desinformação. E é curioso como isso é repetido: crime de desinformação, crime de fake news, crime de atacar as instituições democráticas. Parece que pela perseverança, pela insistência, vão conseguir transformar isso em crime. Pelo menos na linguagem já estão tentando emplacar, né? Tantas vezes se repete isso. O que dizer sobre esse julgamento de hoje que começou, Deltan, e da forma como os ministros interviram e a própria denúncia do Paulo Gonet? A gente vai ouvir um trechinho daqui a pouquinho. Aliás, vamos até ouvir agora, antes até para o Deltan poder comentar, que é ali o Gonet falando. Ele comenta aqui, ele leu a acusação contra o major da reserva, o Ângelo De Nicoli. Disse que teria a função de converter dados em informações falsas para gerar instabilidade social. Apesar do procurador dizer que a conduta restou clara, a única comprovação apresentada por ele foi a delação do Mauro Cid. A função do acusado dentro da organização criminosa já se encontrava clara. Cabia-lhe converter narrativas infundadas em dados aparentemente confiáveis, com o objetivo de manipular a opinião pública e gerar instabilidade social. O resultado desfavorável das urnas claramente intensificou as ações de Ângelo De Nicoli, conforme confirmado pelo réu Mauro Cid, no depoimento decorrente da sua colaboração premiada, em que descreveu a postura mais radical adotada pelo acusado após o resultado das eleições. Dizer, né, da fronteira entre crime e opinião, Deltan. Esse processo contra o núcleo 4 da tal da trama golpista, ele aparentemente não envolve as pessoas que chamam mais a atenção, não são os nomes mais célebres, mais conhecidos da tal da trama golpista. Contudo, o número de réus assusta. O número de réus desse processo contra esse núcleo 4 chega a dezenas de milhares de pessoas. Afinal de contas, as condutas de que essas pessoas estão sendo acusadas são condutas que foram praticadas não só por eles, não só pelos 6, 7, ali 5, 6, 7 estão sendo acusados. São condutas que foram praticadas por dezenas de milhares de brasileiros. Então, esse julgamento ele é simbólico porque não atinge apenas as pessoas que estão ali, diferente das outras acusações, mas atinge dezenas de milhares de brasileiros que já criticaram as urnas eletrônicas. Porque, basicamente, o que esse processo está dizendo é que, se você criticou as urnas eletrônicas, se você atacou, de alguma forma, o sistema eleitoral, se você, em algum momento, ainda que dentro daquilo que você acredita, você defendeu algo que eles consideram falso, você gerou uma instabilidade social, você gerou ambiente propício para o 8 de janeiro, você é responsável, você é um golpista, você é um atentador contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito, e mais do que isso, você é um atentador que pratica esses atos mediante violência ou grave ameaça. Você pode responder por um crime gravíssimo, simplesmente por você ter falado. É inacreditável.
Chegam a ser inacreditáveis essas imputações de crimes que foram feitas pela PGR, nesse caso do tal do núcleo da desinformação. Para a PGR, divulgar ou disseminar informações com críticas às urnas eletrônicas é crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crime de tentativa de golpe de Estado. Os fatos que são imputados a eles não se amoldam a esses tipos penais, ou seja, os comportamentos não se amoldam àquilo que a lei descreve como crime. É absurdo, gente. É só abrir o Código Penal e ler. Ambos os crimes exigem violência ou grave ameaça. E a gente está falando aqui de opiniões. Essas pessoas estão sendo acusadas e processadas por opiniões que são diferentes de fatos, que não podem ser enquadradas como verdadeiras ou falsas por serem opiniões. Não é discurso sobre fato, é valoração, é opinião. Não pode ser criminalizado quando a lei não criminaliza. A PGR quer que todos nós acreditemos que oficiais do Exército, por meio de mensagens, notícias encaminhadas em grupos e WhatsApp restritos, de alcance restrito, tentaram dar um golpe no Brasil. É surreal. Oficiais das Forças Armadas, que se fosse dar um golpe utilizariam armas e tanques, passaram a usar o WhatsApp para um golpe de Estado. Não existe esse tal de crime das fake news no Código Penal. O STF vai condenar essas pessoas por um crime que não existe no nosso direito, que é o tal do crime das fake news, que não se encontra em lugar algum no Código Penal, violando expressamente um princípio centenário do direito penal, que é o princípio da legalidade, que está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 39, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não existe uma pena sem uma prévia cominação legal. Ah, mas o STF não. Ele vai não só criar um crime, como vai aplicar para trás, para o passado. Vai criar o crime de desinformação contra o sistema eleitoral. O que o STF vai fazer na prática é uma ginástica mental. É um triplo twist carpado para dizer que a desinformação contra o sistema eleitoral é equiparada aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Dava até para reabrir aquele inquérito que o STF arquivou contra os empresários. Vocês lembram do inquérito dos empresários bolsonaristas? Aquele em que alguns empresários expressaram preferências, alguns até disseram que preferiam um golpe de Estado a um governo Lula. E depois o STF arquivou, porque reconheceu que aquilo não era crime, mas agora poderia desarquivar. Afinal de contas, não é diferente do que fizeram aquelas pessoas que estão sendo acusadas nesse núcleo da desinformação da trama golpista. E aí eu abro a internet, eu abro um site de um jornal importante e um cidadão que se diz professor de Direito Penal da PUC do Rio disse para o jornal que o STF pode criar uma jurisprudência e disse com tom de aprovação, e eu separei aqui o que ele disse para vocês, ó, o seguinte, ele disse, o precedente que se cria é o seguinte, quem, sem qualquer prova, sem qualquer elemento, propagar notícia falsa, questionando a lisura do processo eleitoral, atenta contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, criminalmente. Vou repetir a ideia do cara. Quem, sem ter um embasamento para o que está falando, questiona a lisura do processo eleitoral, atenta contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, criminalmente. Cara, se ele acha isso, problema dele. A questão é que ele quer dizer que isso agora é crime, quando a lei não diz. E o parâmetro nosso para colocar alguém na cadeia não é o que esse advogado, esse professor, fico com dificuldade de acreditar que ele seja professor, não é o que esse professor pensa. O parâmetro para você jogar alguém na cadeia é o que a lei diz, não o que alguém pensa. É inacreditável ver um professor de direito penal falar isso na maior naturalidade, na maior normalidade, com áreas de endosso, como se isso não fosse contrário a todos os dogmas e cânones do direito penal e do processo penal dos últimos 200 anos. Vamos lembrar do voto impecável do ministro André Mendonça durante o julgamento do Marco Civil da Internet. Criticar ou questionar as urnas eletrônicas, criticar ou questionar o processo eleitoral, criticar ou questionar a justiça eleitoral não é crime. É um direito garantido por um livrinho chamado Constituição Federal, previsto, onde se prevê a proteção da liberdade de expressão. Mais do que isso, o que diferencia uma democracia de uma ditadura é justamente o fato de que uma democracia você pode criticar livremente o Estado, as autoridades, as instituições, propor melhorias e mudanças. Um país em que as instituições e as autoridades do Estado são incriticáveis, infalíveis e perfeitas, não é uma democracia. Quando a gente caminha agora para punir pessoas por suas opiniões, por críticas,
por opiniões, por mais discordantes que possam ser das opiniões suas, minhas e qualquer pessoa, de um Supremo, um ministro Supremo, quando essas opiniões elas levam a pessoa para a cadeia sem que a lei preveja, isso significa que a gente não vive mais, na verdade, numa democracia. Que eles invocam o nome democracia para, na verdade, derrubá-la. Doutor Adriano, a gente tem que lembrar aqui, né? Não mostramos esse trecho, mas hoje, durante entrevista ao programa Sem Rodeios aqui na Gazeta do Povo, a Flávia Magalhães estava assustada, né? Estava muito chocada, ela disse, porque quem sou eu? Né? Eu só fiz uma postagem, uma crítica em cima de uma informação que eu recebi, que ela disse que era uma informação segura, e de repente todo esse aparato do Estado contra mim. O fato de a Flávia Magalhães ter sido colocado na linha, né, de tiro ou na linha de fogo do Estado brasileiro é uma forma de intimidar cada um dos cidadãos brasileiros, né, desses pequenos tiranos, como disse a Carmen Lúcia, os 213 milhões de brasileiros. Isso é preocupante. Olha, Tosi, eu subscrevo tudo que o Deltan falou com muita precisão. Eu vou só fazer assim alguns acréscimos diante do que eu vi hoje da denúncia, né? Eles falam em crime, o Procurador-Geral da República, ele fala crime de fake news, ataque ao sistema eleitoral e coisa que o valha. E ele tem absoluta consciência, Paulo Gonet é estudioso, constitucionalista, não é alguém despreparado. Ele tem absoluta consciência, evidentemente, que não há tipo penal que justifique essas informações serem criminalizadas e gerar uma decisão condenatória. Então, ele encaixa, a denúncia encaixa esses fatos e esses argumentos numa retórica que é impressionante. Ele envelopa, a denúncia envelopa esses fatos que não são crimes, delitos de opinião não existem nesse sentido político, ele envelopa como sendo um ato ou atos que estariam dentro de um contexto de uma organização criminosa. Porque também há outros aspectos. É que parte dessas publicações, que não foram nem em rede social, por vezes em grupos fechados, no tempo elas foram muito largas. Essa denúncia foi buscar fatos ainda anteriores à eleição, anteriores ao ano da eleição. Daquelas reuniões com o embaixador, que não estava no período eleitoral, enfim, de críticas ao sistema eleitoral que já vinha há algum tempo e às urnas eletrônicas. Então, como é que você consegue encaixar isso dentro desse processo penal? E outra coisa, e por que o Supremo Tribunal seria o juízo para que essa denúncia fosse proposta contra essas pessoas? Então, se cria esse envelopamento de fatos e de acusações e de narrativa descontextualizada e sem nenhum concatenamento, e se faz essa denúncia. Então, é impressionante porque, de fato, não há o crime de fake news, mas não é o pior ainda, é que isso é colocado dentro de um conceito de organização criminosa, como fatos que estariam vinculados a um golpe que seria dado ainda que a pessoa não tivesse consciência. Quer dizer, você está sendo acusado por um crime doloso em que nem a consciência, nem a consciência da reprovabilidade do seu ato estão presentes. Outra coisa, nem a finalidade do golpe está presente naqueles que criticam, por exemplo, que criticaram as urnas eletrônicas. Então, do ponto de vista do processo penal e do direito penal, é assustador, é um somatório de disparates cuja defesa, inclusive, tem sido impossível de fazer. Eu fico vendo aqueles advogados fazendo a sustentação. E aí, o Deltan, eu lamento muito, ainda bem que você não disse nem o nome do tal professor
que vai me permitir chamá-lo e dizer, não vai ser crime à honra, porque eu não sei nem o nome, mas isso é vou mudar, isso é uma opinião imbecil. É aquela história que Humberto Eco dizia sobre as redes sociais, que deu voz a imbecis. Hoje, esse rótulo de professor, de pessoas que não leem, que não refletem, que não estudam, que não gastam tempo lendo, pesquisando, a começarem a dizer esse tipo de baboseira publicamente, que endossa essas absurdidades jurídicas. O ponto, viu, Tosi, é o seguinte, para encerrar, é de que nós estamos realmente vivendo, depois dessa exposição aí que o Deltan fez, a verdade é essa, é uma dilapidação das cláusulas pétreas, das garantias individuais e dos direitos fundamentais. E isso já seria muito grave, mas nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência, tá aí o professorzinho que falou, vai fazer um precedente. É como se aquele tipo de decisão se transformasse em lei, se transformasse, pudesse criar um ordenamento jurídico à láteri da Constituição, ao lado da Constituição. Portanto, nós estamos nessa situação de que essa menina Flávia viveu, de uma persecução penal absolutamente fora de qualquer parâmetro legal, absolutamente fora de qualquer parâmetro constitucional. Novamente, vou ser repetitivo, é assustador. Deixe-me fazer um comentário. Existe um pensador, filósofo, Bertrand de Juvenel, que lá por 1943 escreveu um livro chamado Do Pouvoir, do Poder. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: qualquer que seja o regime político, qualquer que seja a estrutura de poder do país, qualquer que seja a ideologia, seja lá o que for, o poder estatal sempre crescerá. Agora, os economistas costumam achar que estatização e crescimento de poder estatal é sempre sobre sistema econômico. Não. Quando, na verdade, acontece um fenômeno como esse, e que é possível criar uma jurisprudência em que o Estado caça parte de nosso direito de opinar, é um crescimento do poder estatal. É uma estatização de uma porção de nossa vida. É uma estatização de uma porção de nossa liberdade de pensar e de emitir opiniões, ainda que elas sejam simples, né? Criticar uma máquina, eu não posso discordar, eu posso dizer, olha, eu não confio nessa máquina. A gente conhece muito bem o estado insaciável do ministro da Fazenda, do governo Lula, mas estamos conhecendo muito bem agora o estado insaciável do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu quero só complementar isso aqui bem rapidinho, que a estatização não é necessariamente um ato físico material praticado. Basta espalhar o medo e conseguir, por meio dele, conter a manifestação das pessoas, automaticamente o seu direito de opinar está cassado, sem que nada tenha sido feito diretamente sobre você, a não ser criar toda essa estrutura que disseminou o medo. Aliás, um dia perguntaram para o Stalin. O Stalin ficou 30 anos no poder, de 1923 a 1953, e só saiu porque morreu. E perguntaram para ele o seguinte: como é que ele conseguia ficar tanto tempo no poder, sabendo que o poder desgasta, as autoridades se desgastam? E ele diz o seguinte: a principal estratégia que você tem que aprender a adotar é administrar o medo. Se você souber administrar o medo da população, você controla a população. Ensinamento de Stalin, que não é um bom exemplo de nada liberal, né? E muitos copiam e aprenderam essa lição, Deltan. Assim, Tosi, deixa eu só dizer que a gente... o meu é um tweet, é bem rapidinho, Adriano, já te passo. Eu só queria dizer que, olha, a gente falou bastante, eu falei bastante, Adriano falou bastante, mas um dos nossos telespectadores aqui, o Marcos Rubem Rocha, nos comentários, ele resumiu hoje, podia ter resumido, trocava aqui o Deltan, trocava o Adriano, para colocar o Marco Rubem Rocha dizendo o seguinte: STF inventa crime. Ele resumiu toda a história. STF está inventando crime que não existe. Ele já inventou antes o da transfobia.
que não existe um sistema jurídico que foi criado pelo Supremo fazendo aplicação de analogia em Malam-Partem. Mas o que eu só queria dizer em cima do que o professor Pio, aí, doutor Pio falou, é o seguinte, é que o poder de violência estatal, ele é ilimitado, é um poder de força factual, em que os instrumentos que o Estado tem à disposição violenta o indivíduo na sua esfera de proteção, enfim. O que é que o Estado de direito, o império da lei faz? É que essa violência estatal, ela só é legítima se ela for subespécie norma, ou seja, se ela for regulada e dentro dos limites da Constituição e das leis. Quando a violência estatal desborda para os limites do ordenamento jurídico, ele é simples violência de fato, arbitrário, abusivo e criminoso. E criminosa esta violência. Então, é por isso que os limites do direito alcançam, sobretudo, os agentes públicos. Veja, Tosi, o Deltan sabe muito bem disso na área jurídica. O direito penal, ele antes de ser punitivo, a função dele é limitar o poder punitivo. O direito penal é que diz até onde, quais são os limites de você punir alguém. Ele limita o Estado. Porque antes o imperador fazia o que queria. Então, é só para a gente ter isso claro. Todos os abusos, todas estas práticas de persecução criminal à margem da lei, elas são ilícitas, elas são criminosas, elas são abuso de autoridade. E, como tal, nulas. E o que a gente está vivendo, então, não é o direito aqui. O exercício do poder à margem do direito. Portanto, abusivo, arbitrário e ilegal. Para fechar aqui rapidinho, proponho aqui um tema VaptVupt. Foi uma manifestação da senadora Soraya Tronic hoje na audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Para a senadora, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é mais liberal do que Paulo Guedes. E ela tentou explicar. E eu digo sempre, eu não sei se Vossa Excelência já ouviu, que eu considero Vossa Excelência mais liberal do que Paulo Guedes, considero este governo mais liberal do que Paulo Guedes. Eu não sei se o senhor vai entender como um elogio, para mim tá? Para mim é um elogio, porque nós temos que atuar, a liberdade, o estado mínimo necessário. O que é necessário? Não é estado mínimo total, não é ausência de estado, mas o que é o estado mínimo necessário? Tanto que eu fui questionada por William Vac, ele falou, como uma liberal na economia vota a favor do auxílio emergencial? Eu falei, porque eu sou uma liberal customizada à la brasileira. Eu não posso pegar o conceito de liberalismo lá do Reino Unido e encaixar dentro do país, ele não cabe. E se há uma necessidade da população, nós temos de atender. Tanto que foi proposto pelo tal governo liberal, o antigo governo liberal. Bom, a gente ouviu aí, para agradar ali o ministro que estava presente na audiência, né? Ela deu uma de Rolando Lero-Lero ali, misturou os conceitos e lançou um elogio assim, de pronto. Olha, se ela fosse uma professora, os alunos iam sair da sala e dizer, não entendemos nada. Algum comentário? Toda ignorância é ousada. Achei bem liberal. Toda ignorância é ousada. Eu achei bem liberal, não sei porque vocês estão reclamando, achei que ela liberou as abobrinhas hoje. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, foi um papo interessante, muita gente acompanhou o programa, creio que muitos gostaram, portanto deixem o like de vocês, compartilhem esse conteúdo para chegar a mais pessoas. Obrigado, Deltan, foi um prazer novamente. Doutor Adriano, muito grato ao senhor, sempre contribuindo muito com o nosso debate. José Pio Martins, valeu a sua presença, obrigado também pelas ricas lições. Obrigado, Adriano, obrigado, Deltan. E para você, especialmente, nosso espectador,
nosso agradecimento e o convite para sempre acompanhar o Última Análise e se tornar assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que possibilitam o nosso programa continuar no ar. Assine a Gazeta do Povo, está com promoção apenas R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. gazetadopovo.com.br/oferta. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.